escrita terapêutica. Esse é o tema que a gente aborda hoje no programa Lê Pra Ser. E para isso, eu estou aqui na companhia da escritora Ana Lu Sestito. Bem-vinda. Obrigada. Ana Lu, você é jornalista, trabalha com publicidade atualmente, né? Tem outras formações aí que a gente vai falar também. E agora, escritora também, por isso a gente te trouxe até o programa hoje. Eu gostaria já começar falando sobre o seu livro. O lançamento é A Garota de Leão, pela Caravana Editorial, é isso? Isso, grupo editorial, isso mesmo. Então me fala um pouquinho como surgiu esse livro, como que você se tornou escritora? Bom, foi um pouco, assim, inesperado, né, porque no começo do ano que eu vi que a editora estava com agenda aberta para receber originais, e eu nunca tive, assim, uma pretensão, apesar de me falarem assim: "Ah, por que você não escreve um livro?", você sempre escuta alguma coisa assim, só pelo fato da formação, né. E quando eu vi que era do gênero crônicas, aí acendeu aquela luzinha, né, no fundo, assim: "Ah, será? Será que eu pego os meus textos? Será que faz sentido ter um livro?". Então foi assim que surgiu o processo. Eu peguei, então, os materiais que eu já tinha escrito, desde a época da faculdade, fui juntando, para ver se fazia sentido uma ordem lógica ali para um contexto para um livro, né. E como era do gênero literário que eu gosto de escrever, que são as crônicas, e aí eu fez sentido na ocasião, e foi quando eu mandei para eles, para ver se ia ser aceito ou se não ia, né, e Certo. deu tudo certo E no você já fim. tinha bastante texto já nesse gênero, em crônicas Isso. mesmo. Desde a época da faculdade, porque, bom, já faz um bom tempo isso, né, a gente tinha, não sei como que é hoje, mas a gente tinha a matéria de jornalismo online, né, então eles Sim. incentivavam a gente a usar o blog na época. E aí eu usava não só para faculdade, mas também para uso pessoal, e eu comecei a expressar algumas ideias ali, alguns pensamentos, e até que, né, a gente vai estudando um pouco mais, eu entendi que aquele gênero que eu escrevi eram as crônicas, fui estudando mais sobre isso, e sem pretensão nenhuma eu colocava ali alguns sentimentos, não só situações do dia a dia. Tempos depois que eu fui entender que aquilo já era o início de um processo terapêutico, porque na época eu não tinha noção nenhuma que algumas ansiedades ali que surgiam eram de fato ansiedades, não tinha nem esse nome para mim na época, né, então eu usei desse recurso sem saber que estava fazendo bem. E você é formada aqui em Rio Preto mesmo? Isso, eu sou formada aqui em Rio Rio Preto, Preto? isso. Em que ano? Eu me formei em 2012. 2012. É. Não faz tanto tempo assim, mas essa disciplina do jornalismo online, né, foi uma coisa que a gente trabalhou nos últimos anos, né. Eu me formei bem antes, 2004, mas foi lá no início, né, quando começaram Isso. a surgir os blogs na internet. E os blogs, as pessoas usavam para falar sobre sua vida mesmo, né, postar textos, algumas fotos Exato. também. E aí você utilizou essa ferramenta para se expressar, para colocar lá, como você disse, suas ansiedades, que você não sabia Nem que ainda que é era isso, é, mas algo que você estava sentindo ali. exatamente. Quando eu entrei foi em 2009, e ali nesse ano mesmo eu já comecei a escrever algumas coisas, né, então eu nem sabia que algumas situações que eu passava eram alguns princípios de ansiedade. E aí eu pegava o texto, né, antes mesmo de ter o blog, né, o acesso fácil à internet, eu lembro de ter o caderninho, né, a gente tinha o caderninho e ia escrevendo algumas coisas, e de lá para cá eu sempre alimentei esse blog. Foi a época que muita gente começou ali como Sim. influenciar, né, e ali eu só parti para o texto mesmo, e depois que me formei, depois de algum tempo, eu fui deixando de escrever com tanta frequência. Eu escrevia mais esporadicamente quando acontecia alguma coisa Sim. mais, assim, impactante, assim, na vida, positiva ou não, né. Aí eu usava o blog, nunca deixei esse hábito, só com menos frequência, né. E a sua intenção era influenciar de alguma forma? Era que essas pessoas vissem lá, sentissem alguma coisa além dos seus textos na internet? Não, acredita? Era para você Era para mesmo. mim, por mais que é algo exposto, né, que tá ali Uhum. para quem quisesse ler, e realmente às vezes tinha alguém que via, comentava comigo depois que viu, queria entender se aquilo era de mim ou se eu estava falando de alguém, né, então porque fica a voz do cronista é sobre uma situação, né, a gente fica ali a dúvida atrás da orelha, né, é dela que Sim. ela tá falando ou é uma situação que ela tá observando? Então, nunca foi assim no fato de
passar para alguém algo que a pessoa poderia ou não fazer. Sempre foi uma forma de me expressar mesmo, de dentro mesmo, que estava guardado ali. E era tudo realmente sobre você, não tinha ficção no texto. Algumas coisinhas assim, eu acho que eu deixava o contexto falar mais, né? Às vezes eu estava inserida, mas eu queria imaginar o que a outra pessoa estava pensando sobre aquela situação, né? Então tem um pouco uma mescla em alguns textos. Entendi. Bom, a partir daí, no momento em que você viu essa seleção da editora, enviou seus textos, foi difícil para você pensar assim, outras pessoas vão ler, pessoas que não me conhecem, vou colocar no papel, vai ficar uma coisa oficial agora. Então, na hora quando eu mandei, eu tinha um prazo curto, porque quando eu vi, já estava rolando, né, essas inscrições. Então eu não pensei nisso na hora. Eu estava mais naquela ansiedade de conseguir concluir a organização dos textos, fazer aquela revisão, porque eram textos muito antigos, então tinha umas coisas para mexer ali, né, que você fala, nossa, eu escrevi assim. Aí eu fui e enviei. Depois que você envia, que para pensar, nossa, o que eu fiz, né? Mas ainda não sabia se eu ia ser aprovada ou não, se eles iam aceitar, porque todo o processo de editoração, como não, né? Foi como um concurso, não seria esse o termo, mas foi custeado pela editora. Né? Então, assim, eles poderiam falar, olha, hoje não vai dar certo esse projeto, não, né, uma próxima, mas eu fui aceita, e ali, a partir desse aceite, que caiu a ficha, né, que realmente falei, nossa, as pessoas vão ler. E aí, até chegar esse processo do livro ficar pronto, porque foram alguns meses, porque aí são várias outras, né, outros escritores, né, então foi um tempinho ali de revisão, de layout, tudo, de ilustração. Quando realmente chegou na mão, assim, aí ficou mais forte esse sentimento. Eu falei, nossa, minha família vai ver, meus amigos vão ver, tudo que eu pensei, né? Então, às vezes bate essa preocupação, assim, o que vão pensar. Porque apesar de muita gente escrever para a internet, né, como você escrevia também para os blogs, é diferente ter um livro na mão, né, impresso em papel, né, para se dar um peso maior. Dá, porque igual o blog eu desativei depois de um tempo, então é algo fácil, você põe ou tira do ar, o livro ele fica eternizado, Permanece, né? né? Exato. E como que foi esse processo, então? Processo de alguns meses, né, para a produção do livro? Como que foi seu contato com a editora? Foi bem frequente, assim, apesar deles não serem aqui, né, do estado de São Paulo, eles são de Minas, foi bem assistido, né, não foi uma coisa, ó, vamos publicar daqui 6 meses, falamos com você. Então eu acompanhei todos os processos, desde da diagramação interna do miolo, né, da paginação, da divisão de capítulos, foi tudo bem acompanhado. E toda a parte de ilustração, apesar do ilustrador trazer a sugestão, eu consegui opinar, consegui trazer ali o meu gosto pessoal, né, também, né, não foi, o livro tá aqui, aceite, não, teve realmente um acompanhamento bem de perto. Respeitar a sua opinião? Sim. Vamos mostrar para o pessoal, então, a capa do livro? Mostrar aqui. Pode segurar assim um pouquinho, A Garota de Leão. Enquanto isso, eu gostaria que você falasse do título, você já que trouxe esse título, como que você chegou até ele? Bom, A Garota de Leão foi uma junção de ações, assim, que foram acontecendo ao longo da jornada, né? Porque eu tinha um perfil nas redes sociais que era a Garota do 402, que foi quando eu me mudei, que eu saí da casa dos meus pais, e eu fiz esse perfil mostrando como é que eu tava montando o apartamento, passo a passo, né? E também a fotinha do perfil era uma silhueta de uma garota, bem semelhante aqui a essa ideia. Certo. E aí foi uma junção, né? O leão, eu sou de leão, aquela coisa, né, que leonina gosta, né, de exibir que é leonina. Então foi uma junção de coisas, de histórias ali, né, que foi surgindo essa ideia, tanto da ilustração quanto do nome. Tá certo. Bom, e a gente voltando então à escrita terapêutica, acho que o pessoal já conseguiu ver então a capa, a gente mostra em mais detalhes depois. Falando da escrita terapêutica, inclusive no seu material de divulgação, tem uma psicóloga aí validando essa questão, né, de que quando a gente escreve, a gente consegue fazer um processo terapêutico, de rever os nossos sentimentos, de colocar no papel, tentar entender, né, o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, lá na escrita, é isso? Isso.
Isso, ela fala que, inclusive, ela que me acompanha, né, há um tempo, ela fala que muita gente acha que apenas o verbalizar que faz parte do processo terapêutico, mas que muito é válido, né, muito válido o externalizar com a escrita, porque muita gente tem dificuldade em colocar em palavras ou às vezes organizar o pensamento, começa a história de trás para frente, né, não consegue às vezes ter uma linha de raciocínio até pela ansiedade mesmo, né, aquele anseio de contar logo e aí não consegue se expressar. Então ela fala que o ato de escrever realmente ele organiza os pensamentos e é totalmente válido nesse processo, né? Não é só um acessório, ele realmente é uma das ferramentas ali que contribui nesse processo de terapia. Uhum. A sua formação com certeza contribuiu, né, para você escrever, chegar até esse ponto de ter uma publicação. Né? Você é graduada em jornalismo, então, com pós-graduação também? Tenho pós-graduação em comunicação integrada, que junta, né, as áreas da comunicação, publicidade, jornalismo e relações públicas, e fiz mais recente gestão de projetos, por estar ali mais no processo de atendimento na agência, né, com atendimento ao cliente, então organizar os projetos, então eu achei que fazia sentido no momento. E como que tem sido lidar com essas diferentes linguagens? Diferente. Eu entrei bastante em conflito, assim, no começo, porque a linguagem publicitária é diferente, né, da escrita jornalística. E aí, no começo, a gente quer colocar tudo ali, né, e não cabe, às vezes não faz sentido pro meio, né, para peça de divulgação, a gente tem que ter um outro tom, às vezes, uma outra chamada. Então, foi um conflitante no começo, mas aprendi bastante, assim, tenho aprendido bastante com o pessoal. Tá certo, Ana Lu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você também como leitora. Você gosta de ler com frequência? Como que é? Gosto bastante. Principalmente o gênero de crônica, é o que eu mais leio, assim, né? Além de crônicas são mais curtas, né, do que às vezes vamos falar de uma ficção, de um romance, né, que é a história mais longa. Por mais que às vezes são textos mais curtos, por mais variado que seja, ele faz parte de um contexto geral, né? Então, eu acho que eu me identifiquei tanto assim que eu acabei acostumando a escrever dessa maneira. São vários textos, mas que faz sentido para um livro, ter textinhos curtos em um livro só, né? Sim, a gente acaba sendo influenciado pelas nossas leituras na hora de escrever. Exato, foi bem isso. E o que você indica para as pessoas, então, que estão começando, que têm como você já textos guardados, gostariam de publicar, essa forma que você participou de seleção é uma boa oportunidade, né? Exato. Não só a Caravana, né, mas outras editoras. Depois eu fui impactada, né, pelas redes sociais, várias editoras. Eles sempre têm chamada aberta, né, e não só para esse estilo, tem para literatura infantil, poesia, enfim, vários outros gêneros. E é uma boa para quem já tem material aí pronto e não sabe como encontrar uma editora. E são editoras que estão ali para novos escritores, né? São editoras menores, que fazem tiragens menores para novos escritores. Então, é um ponto de partida. É um ponto de partida. E também em relação à escrita, eu acredito, né, todos os autores que vêm aqui, iniciantes, assim, digamos, eu falo para não ter receio de publicar, de mostrar para outras pessoas o que estão trabalhando, os textos, né, que eles estão trabalhando. Você também dá essa dica? Foi difícil para você, né, você já falou, romper essa barreira, mas qual que é a dica que você dá? Não ter o medo de colocar as ideias no papel, assim, né? E às vezes a pessoa fala, mas será que isso alguém vai querer ler? Será que alguém gostaria de, né? Será que faz sentido isso para alguém? Eu acho que todo pensamento, toda ideia é válida. E aí tem também, né, o processo de revisão. Eu contei bastante com uma profissional aqui de Rio Preto mesmo para fazer a revisão mais técnica, né? Porque às vezes a gente acha que aquilo é uma crônica, mas será que é uma crônica mesmo, né? Então ali aquela revisão mais pro gênero, contar com ajuda, assim, para quem está iniciando
é uma boa, não ter o medo e procurar alguém para fazer a revisão, assim, acho que é um caminho, um ponto de partida. Tá certo. Bom, é uma coisa que me chamou a atenção também no seu material de divulgação sobre o livro, são dados que você colocou, né? Divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, foram vendidos 5 milhões de livros em 2024, contra 4 milhões e mais um pouquinho no período equivalente de 2023. Então, a gente vê que apesar das pessoas parecem que estão lendo menos, principalmente os mais jovens, né? Esse mercado editorial, até o mercado literário, tem uma demanda grande ainda, as pessoas estão lendo. Então, vale a pena apostar aí também, né? Eu acredito que sim, porque às vezes a gente fala, acabou, né, o livro, que ninguém vai mais ler, né, então eu acredito que ainda tem ali uma demanda, eu acho que essas novas editoras, né, editoras para novos escritores, aliás, eles vieram para reforçar isso, né, o incentivo para as pessoas procurarem mais a leitura. E falando mais um pouquinho sobre as suas crônicas, né? Você traz muito da sua vida mesmo nelas, né? O que você acha que os seus leitores vão aprender ou absorver? Quais são os temas trabalhados nelas? Aqui tem bastante sobre a própria ansiedade, assim, né? Tem bastante. Eu acredito que quando as pessoas lerem, elas vão entender como que funciona ou como se passa a mente de um ansioso, uma pessoa que está ali numa situação e ela não consegue entender que ela está numa crise de ansiedade. Porque muita gente ainda não entende, né? Às vezes pensa que é uma frescura, daqui a pouco passa. E eu mesma era assim, eu falo porque eu mesma era assim no passado, que eu nem sabia que às vezes eu tinha uma crise de ansiedade, né? Um início, alguma coisa assim. Então, eu acredito que as pessoas, quando começarem a ler e enxergarem dessa maneira, vão entender a pessoa com ansiedade, ela passa por alguns pensamentos confusos, conflitos de ideia, uma hora tá pensando numa coisa, mas 5 segundos depois a ansiedade é tanta que ao invés de esperar, já reage. Então dá para entender essa oscilação ali, né, quando a pessoa começar a ler, porque não é uma coisa linear, né, a vida não é linear, né, ela é sempre cheia de altos e baixos, então vai ser nesse sentido ali, a leitura. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com essa questão aí. Eu acho que sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Esse ritmo acelerado que a gente vive. Bom, se alguém quiser conhecer o seu livro, ter acesso a ele, como faz? O site da editora tem lá a editora Caravana, né? Eles têm a própria loja online deles, então dá para adquirir lá, não só o meu, mas de todos os outros escritores deles. Tá certo. Quer deixar suas redes sociais também? Para quem quiser te seguir? Sim, é Ana Lu Sestito, tanto no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É Ana Lu Sestito. Certo. E você continua escrevendo agora? Continuo. A ideia, assim, ainda não tenho um tema formatado, mas eu voltei a escrever, como eu escrevia no início, né, que é expor alguns pensamentos, algumas ideias, para entender ali se surge algum novo tema para um próximo livro. Tá certo, Ana Lu, muito obrigada, prazer te conhecer. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a vocês também pela audiência. Se você quiser participar do nosso programa, é só mandar um recadinho pra gente. Nós estamos no Instagram como TV Câmara Rio Preto. Para rever este programa, nós estamos no YouTube, canal TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.